Quisera sempre orar, Senhor, quisera sempre orar, tua voz solene ouvir, quisera sempre orar, meu Senhor, quisera sempre orar, eu quisera sempre orar, quisera sempre. Olá, meus queridos irmãos. Uma criança, quando nasce, a grande alegria que traz aos pais e todos os que acompanham o desenvolvimento daquela criança, sem dúvida nenhuma, é o poder de comunicação. Na medida que a criança vai desenvolvendo e vai aprendendo a interagir com seus pais, com os amiguinhos, com as pessoas ao seu redor, isso é motivo de muita satisfação, porque esse é o curso normal que Deus tem colocado na vida da grande maioria de todas as crianças do mundo inteiro. Assim também é conosco quando nós nascemos de novo. O grande passo que nós damos após o nascer de novo é aprender a nos comunicar com o Senhor. E esta comunicação ela é feita de uma forma simples, através do que nós chamamos de oração. Hoje, então, nós vamos estudar esse tema, a oração do discípulo, como o Senhor Jesus ensinou os seus discípulos a orarem. E como nós ouvimos ainda há pouco, um pequeno trecho desse belíssimo hino do nosso irmão Feliciano Amaral, um irmão já falecido e que está na presença do Senhor, quando ele canta, sobre a oração. Quisera sempre orar. Esta deve ser a nossa intenção, querer sempre estarmos em oração. Mas nós precisamos, para isso, seguir alguns detalhes que o próprio Senhor tem nos ensinado. Portanto, a todos eu desejo que haja um bom estudo e, mais uma vez, nós nos colocamos à disposição para, naquilo que for possível da nossa parte, ajudá-los a entender melhor. É só nos procurar para que possamos trazer, vamos dizer assim, uma explicação mais detalhada, se porventura houver necessidade. Que Deus nos abençoe. Já que falamos em oração, vamos orar juntos no começo desta lição? Acho que é uma boa ideia, né? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos agradecidos por nos conceder a oportunidade de interagirmos uns com os outros através da gravação, através do YouTube, através do WhatsApp, e nós pedimos, Senhor, as bênçãos para o estudo da Tua Palavra nesta manhã. Que o Espírito Santo do Senhor esteja pairando em nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Leamos juntos o texto áureo da nossa lição. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Lucas 11, 9. Portanto, esse é o texto áureo da lição de hoje, lição número 5, a oração do discípulo.
Durante a semana, de 25 até dia 30, sábado, nós tivemos diversas leituras. Eu separei esses textos que estão em vermelho e vou compartilhar com vocês. Espero, mais uma vez digo, que vocês também tenham tido oportunidade de ler durante a semana as lições diárias e procurado extrair de cada um desses textos uma lição para o seu crescimento espiritual. Na segunda-feira eu separei Lucas 11, versículo 1, que também é o texto que vamos estudar no corpo da lição. E aqui o nosso Senhor Jesus, ele estava orando em um certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Um pedido muito sábio, porque às vezes pensamos que é muito fácil orar, mas não. Existem alguns detalhes que nós temos que saber para tirar proveito desse instrumento que o Senhor deixou à nossa disposição. Senhor, ensina-nos a orar. Este foi, então, o pedido de um discípulo, que não é citado o nome aqui por Lucas. Na terça-feira, eu separei Mateus, capítulo 6, versículo 9, que também está no corpo da lição, no texto do estudo da lição de domingo. E nesse texto, nós vamos detalhar um pouco mais. O Senhor está ensinando logo de começo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nós vamos explorar um pouco estas palavras do Senhor Jesus para nós nesta manhã. Pai nosso que estás nos céus. Na quarta-feira, Mateus 6, versículo 6, também é um texto que está na lição de hoje, domingo. E aqui chama-nos a atenção quando o Senhor Jesus, ele orienta os discípulos a, quando orarem, entrarem num quarto e, fechando a porta, orarás a Deus que está em secreto. Nós vamos também explorar esse assunto, que é muito importante, esse detalhe que o nosso Senhor está nos ensinando. Na quinta-feira, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Aqui nós temos o relato da morada do nosso Pai. Por isso que o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estás nos céus. Porque nós o chamamos de Pai, e vamos explicar isso talvez um pouco melhor mais adiante, porque nos tornamos filhos dele. Graças ao Senhor Jesus, nós recebemos novamente essa honra de sermos chamados filhos de Deus. Versículo 12 de João, capítulo 1, diz: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Daí a razão de podermos começar esta oração dizendo: Pai, Pai nosso, porque nós estamos realmente nos direcionando a o nosso Pai. Na sexta-feira, eu separei Lucas 11 e 9, que também está dentro do texto da lição de hoje, domingo. O Senhor Jesus diz, né?
Na insistência da oração, ele nos ensina que nós temos que pedir. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. E terminando as lições da semana, no sábado, nós temos 2 textos. Eu separei o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 3. Nós vamos abordar também um pouquinho esse assunto daqui a pouco. Mas esse versículo é interessante porque nos mostra que não basta nós pedirmos, como vimos na lição de ontem, pedir e dar-se-vos-á. Porque muitas vezes nós pedimos algo que não é para o nosso bem. E sendo assim, um Deus que conhece a nossa necessidade e a nossa capacidade não vai nos conceder aquilo que não for útil para nós. Então, Tiago escreve dizendo: pedis e não recebeis. E explica por que nós não recebemos. Porque pedimos mal. E pedimos mal por quê? Porque o que nós estamos pedindo é para esbanjarmos em nossos prazeres, ou seja, em coisas que não têm utilidade, tanto para nós quanto para o próximo. O prazer da carne, o prazer de uma vida sem compromisso com o Senhor. Então, essas coisas, podemos até tê-las, mas não porque Deus está nos dando, tá? Porque o que nós pedimos ao Senhor e Ele nos concede é tudo aquilo que é para a honra e glória do seu nome. Portanto, que o Senhor nos abençoe com as leituras durante a semana. Como sempre fazemos, todos os domingos, mais uma vez convido para abrirmos as nossas Bíblias, cada um com as suas Bíblias em casa. Abram-na em Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13, e depois Lucas 11, 1 a 13. Esses são os 2 textos marcados na nossa lição para a meditação sobre esse tema, a oração do discípulo. No decorrer do estudo, nós vamos citar outros versículos, e é importante que usemos a Bíblia, cada um a sua própria Bíblia, e vá acompanhando e aprendendo, porque isso vai trazendo cada vez mais entendimento a respeito do que o Senhor tem para nós. Dividimos o nosso estudo, a oração do discípulo, em 5 itens. Primeiro item, aprendendo a orar, com base em Lucas 11, versículo 1. Segundo, um ambiente adequado para orarmos, Lucas 6, 6. Terceiro, o alvo das nossas orações, Mateus 6, versículo 9. Quarto, a importância da perseverança nas orações. E por último, as 4 portas que precisamos alcançar antes de orar. Como vimos na lição de segunda-feira, Lucas 11, 1, um discípulo do Senhor pediu que ele lhes ensinassem a orar. Interessante, os discípulos acompanhavam o Senhor Jesus, observavam o quanto ele se dedicava à oração. Eles, criados no judaísmo, talvez, penso, tivessem orado ou visto muitas orações, porque os judeus, desde criança, principalmente a partir dos 12 anos, quando vão ao templo, eles veem os mais idosos orarem e vão crescendo naquele ambiente de oração.
Mas a oração que este discípulo está buscando saber, com certeza é uma oração mais voltada para os princípios que o nosso amado Senhor Jesus tem nos ensinado. Então eu quero nesta manhã chamar a atenção de cada um dos meus queridos irmãos para 3 itens que veio à minha mente pensando nesse como aprendermos a orar. O primeiro é orarmos sem hipocrisia, não sermos hipócritas. Mateus capítulo 6, versículo 5, o Senhor Jesus diz: "E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa." Infelizmente, esta é uma tendência de exibicionismo que muitos gostam de demonstrar. Há pessoas que têm, talvez, algumas limitações no seu viver e eles então procuram compensar essas limitações com esses exibicionismos. Hipocrisia é falsidade, é fantasia. E é isso que o nosso Senhor está ensinando para que não se pratique entre aqueles que verdadeiramente querem orar com o coração, com a alma ao nosso Pai que está nos céus. Então, não sermos hipócritas, fingidos, que a nossa oração seja simples e nessa simplicidade externamos ao Senhor o que nós precisamos, o que nós queremos, o que nós agradecemos, enfim. Primeiro item, então, a oração deve ser sem hipocrisia. O segundo, numa oração voltada para o nosso Pai, nós não devemos ser repetitivos. Exatamente isso que eu estou dizendo. Conforme o Senhor Jesus nos ensina. Ora, se os discípulos, ou pelo menos um deles, pediu para que eles ensinassem a orar, ele agora está aqui dizendo, não useis de vãs repetições. Olha como está lá na sua Bíblia. Como os gentios. Quem são os gentios? São exatamente aqueles que não fazem parte da igreja. Como os gentios. Porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Ora, isso é um hábito, às vezes, muito frequente, até no meio chamado evangélico. As pessoas acham que por ficar repetindo a mesma frase, o mesmo pedido, serão melhor ouvidas pelo Senhor. Mas não é assim que o Senhor nos ensina. Nós não devemos usar de vãs repetições. Eu creio que isso não deve ser visto pelo Senhor como um pecado, mas é uma falta, né? É uma falha na nossa comunicação, porque nós precisamos ser objetivos na maneira como comunicamos com o nosso Senhor. E nessa objetividade, uma delas é não ficar repetindo as mesmas palavras, né? Sem nexo, sem sentido. Então, fica aí essa segunda observação. Não usarmos de vãs repetições. Terceiro, no nosso aprendizado da oração, precisamos estar atento a
pedir somente o que for necessário para a nossa vida, seja a nossa vida espiritual, seja a nossa vida material. Em Tiago, capítulo 4, versículos 1 a 4, está muito bem descrito pelo servo do Senhor do passado esta questão. Ele trata aqui de uma maneira bem didática sobre o porquê muitas vezes nós oramos pedindo um favor, pedindo uma bênção, e o Senhor não nos atende. Ele diz lá, eu vou ler o versículo, desde o versículo 1, rapidamente, né? De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? A pergunta que nos faz Tiago. Outra, de onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Versículo 2, ele continua. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Versículo 3. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Que advertência muito importante, meus irmãos, para que as nossas orações possam alcançar os ouvidos do nosso Pai. Elas precisam ser, como nós já vimos, orações verdadeiras, quer dizer, não serem orações hipócritas. Elas precisam ser de uma maneira tranquila, sem vãs repetições. E por último, nós devemos pedir aquilo que for necessário, aquilo que estiver faltando em nossas vidas. Pedir algo que vai nos trazer apenas satisfação material, satisfação transitória, é uma perda de tempo, porque Deus não vai nos atender. Podemos até conquistar estas coisas, mas não porque Deus nos concede. Portanto, fica aí a advertência que nós devemos nos ocupar em pedir ao Senhor, de fato, aquilo que tem objetividade no nosso dia a dia, certo? Que o Senhor nos ajude a entender isso. Às vezes parece fácil orar, mas é preciso levar em conta esses detalhes que as Escrituras nos ensinam. Precisamos estar sempre voltado para isso. Segundo, nós precisamos de separar um espaço secreto, um espaço reservado para orarmos, para nos comunicarmos com o Senhor. O Senhor Jesus, ele aqui ensinando, disse que quando orarmos, devemos entrar no quarto e, fechando a porta, orarmos ao Pai que está em secreto. E ele acrescenta que o Pai que nos vê em secreto nos recompensará. Portanto, esta maneira de orarmos de uma maneira assim discreta e secreta é o que agrada ao Senhor. Que possamos aprender com o nosso Jesus amado esta orientação.
Alguém pode perguntar, mas e as orações em público? Estas orações, elas são válidas, sim. A igreja no passado, ela se reunia para oração. Nós temos vários exemplos, a igreja em Jerusalém, a igreja em Antioquia, a igreja na casa de Lídia, enfim, a igreja, ela é um lugar de oração, é um lugar secreto para a oração. Agora, o que não se deve fazer é aquela oração exibicionista, aquela oração nas praças para sermos vistos, aquela oração nos ambientes onde não é propício, e o Senhor então nos recomenda o máximo de discrição nas nossas orações. Fica aí, portanto, esta orientação, como devemos separar um local onde podemos nos comunicar com o Senhor de uma maneira bem pessoal, bem particular. As nossas orações, terceiro item, nos dá a ideia de que nós precisamos de um alvo para alcançarmos. O alvo dessas nossas orações, o objetivo central das nossas orações é o nosso Pai que está nos céus, conforme o Senhor nos ensina em Mateus 6, versículo 9. Orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O nosso Senhor Jesus está dizendo que nós estamos falando com o nosso Pai. Pai nosso que estás nos céus nos dá essa ideia de posse. É um pronome possessivo. Imagina, Deus é nosso Pai. Por isso que falamos, Pai nosso que estás nos céus. Não há outra pessoa a quem nós podemos dirigir uma petição como esta e receber a imediata resposta, como quando oramos ao nosso Pai que está nos céus, almejando ouvir dele a resposta que tanto precisamos. O Senhor Jesus, ele vai aqui descrevendo a santidade desse Pai que está nos céus. E nós assim o reconhecemos, porque dizemos, santificado seja o teu nome. E nós também dizemos ao nosso Pai, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O que nós estamos falando com o nosso Pai depende única e exclusivamente dele querer ou não nos atender. A vontade sempre será a dele. Ele tem toda soberania sobre nós. Esta é a oração simples, mas que nos faz pensar nesse nosso Pai. Um Pai que nos alimenta, um Pai que nos dá o pão de cada dia, um Pai que perdoa as nossas dívidas, as nossas faltas, os nossos pecados. E nós já
de antemão, ensinado pelo Senhor, já dizemos também que nós estamos prontos a perdoar os que nos têm dívida. E o Senhor nos ensina também a pedir ao nosso Pai que não nos deixe cair em tentação. A palavra tentação, segundo os estudiosos das línguas originais, tanto no hebraico quanto no grego, ela tem diversos significados. E um desses significados é provação. Seria como nós estivéssemos também pedindo: Senhor, não nos deixes cair em provação, mas livra-nos do mal. E acrescenta aqui em Mateus: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Portanto, no terceiro item do nosso estudo, a oração do discípulo, nós temos o alvo das nossas orações. É o nosso Pai. Quarto item, eu vejo aqui a importância da perseverança nas orações. Conforme está no texto da nossa lição lá de Lucas, capítulo 11, versículos 9 e 10. O Senhor nos ensinando disse: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, orientação. Esta é uma orientação do nosso Senhor Jesus. Devemos pedir com fé, pedir na certeza de que o que nós queremos é do agrado do Senhor. Devemos ser insistentes nesse pedido. Devemos buscar e devemos bater. Ações que demonstram o nosso interesse em receber do Senhor a resposta para as nossas necessidades. Portanto, não vamos desistir quando estivermos pedindo algo que venha, vamos dizer assim, atender a nossa necessidade, que venha atender a necessidade de um amigo, a necessidade de um enfermo. Vamos insistir nestas petições. Que o Senhor nos abençoe. Quinto item. Estamos chegando ao final do nosso estudo, mas eu quero agora abordar, em poucas palavras, vou procurar ser breve, 4 portas que precisamos alcançar antes da prática da oração, antes de orarmos. Às vezes pode parecer que qualquer pessoa, basta querer, já pode começar a orar. Eu vejo um pouco diferente essa questão. Eu não acho que é tão simples assim. Eu vou passar para vocês esses 4 caminhos, essas 4 portas, e cada um pode tirar suas próprias conclusões. São ideias que nós temos observado ao longo da nossa vida cristã, que, como um hino que nós cantamos, né, orações não salvam. A oração feita sem um pleno conhecimento do que se está fazendo, não vai adiantar nada. Por isso, nós precisamos estar cientes desses itens que eu vou lhes passar. Primeiro, eu vejo assim, só é válido a oração
quando parte de alguém que já recebeu o Senhor Jesus Cristo e creu no seu nome. Porque como alguém vai orar ao Deus eterno, ao nosso Pai, se não crer no seu Filho? Não faz sentido, não é verdade? Olha o que está escrito em João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, falando das pessoas que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Filhos de Deus, para chamá-lo de Pai, é preciso sermos filhos. E para sermos filhos, é preciso que nós o recebamos Jesus em nossa vida como nosso único e suficiente Salvador. É preciso que nós creiamos em Jesus. Portanto, alguém que ore, mas que não tenha convicção de que já recebeu o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, alguém que não tem convicção de que crer no Senhor, eu vejo que é uma oração, já começa falando Pai Nosso, quando de fato o Pai não é seu também. Por enquanto você ainda não o tem como Pai, porque só tem Deus como Pai aqueles que o receberem o Senhor Jesus, como diz aqui, para serem feitos filhos de Deus. Portanto, esta é a primeira porta que necessitamos ultrapassar para entrarmos num ambiente de oração. A segunda porta está em Atos capítulo 2, versículo 42, primeira parte. Firmeza na doutrina apostólica. Nesse texto está escrito que os primeiros crentes lá em Jerusalém, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, aqueles cristãos recebendo a palavra através da boca dos apóstolos, eles entenderam o recado, entenderam o ensino e passaram a viver uma nova vida. Nos dias da igreja primitiva, ainda não havia as cartas apostólicas, elas vieram depois, os evangelhos vieram depois. Então, tudo que chegava aos ouvidos dos irmãos eram através da boca dos apóstolos. E eles falavam na instrumentalidade do Espírito Santo. E por serem obedientes ao que ouviam, eles eram considerados de perseverantes na doutrina dos apóstolos. Então, é preciso passar por essa porta de conhecer, de viver os princípios doutrinários que os apóstolos nos transmitiram. Não deles mesmos, eles foram porta-vozes, como disse Paulo uma certa ocasião, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Os apóstolos eram seres humanos como qualquer um de nós, com uma diferença: eles receberam do Senhor algo para nos transmitir. E isso que eles nos transmitiram é que nós devemos procurar aplicar na nossa vida para alcançarmos o ambiente de oração. A outra porta que precisamos alcançar é a porta da comunhão uns com os outros. Como está também nesse
versículo de Atos, capítulo 2, 42. Os crentes aqui, eles perseveravam na comunhão. A comunhão aqui trata da convivência entre os irmãos, da maneira como eles se ajudavam mutuamente, isto é, a comunhão. Esta é a porta importante na vida do cristão. Quando entra por esse caminho precioso, aprender a viver em comunhão uns com os outros. Precisamos desenvolver esta virtude nas nossas vidas. Não basta apenas orarmos, nós temos que ter comunhão uns com os outros. A quarta porta, como está em Atos capítulo 2, versículo 42, é o partir o pão, obedecendo o mandamento do Senhor. Os crentes em Jerusalém, eles tinham alegria em participar da mesa do Senhor. Diz aqui o texto, eles perseveravam no partir do pão. A igreja primitiva levava muito a sério esse momento de adoração, porque foi isso que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, quando ele convidou-os a uma cerimônia muito especial, que foi a instituição do seu memorial, para que todos nós, ano após ano, lembremos da sua morte e lembremos da sua ressurreição. Isso é feito através do partir do pão e de tomarmos do cálice. Portanto, uma vez que nós recebemos o Senhor Jesus Cristo, cremos no seu nome, uma vez que aprendemos os seus preceitos, os seus ensinos, uma vez que nós mantemos comunhão uns com os outros e também participemos do pão, chegamos ao ambiente da oração, como diz Atos 2:42. Perseveravam nas orações. Agora nossas orações estão em condição de serem levadas ao trono da graça de Deus. Podemos orar como o Senhor nos ensinou. Podemos orar como o nosso coração nos oriente. O modelo da oração do Pai Nosso é para nos dar uma ideia de como devemos fazer. Não é para ficarmos numa repetição daquelas palavras, mas a nossa oração deve ser uma demonstração de franqueza diante do Senhor. E cada um vai expondo ao Senhor as suas necessidades. Portanto, que o Senhor nos abençoe nessas 4 portas para alcançarmos a bênção de podermos orar ao Senhor. Concluindo a nossa lição desta manhã, eu espero que vocês tenham aprendido, assim como eu também tenho aprendido, que é um grande privilégio orarmos ao Senhor, porque nós estamos falando com um Deus que ouve as nossas súplicas. A oração, ela nos renova, ela nos fortalece, porque nos dá paz ao coração, nos traz sentido à nossa vida espiritual, nossa vida cotidiana. Então é um privilégio saber que nós não estamos falando ao acaso,
estamos falando em quem não está nos ouvindo, alguém que não nos ouve. Pelo contrário, quando nós oramos, passando por esse conhecimento que temos aprendido na lição de hoje, o nosso Senhor, o nosso Pai, nos ouve e nos atende. Às vezes, Ele nos atende com uma resposta sim. Às vezes, Ele nos diz, espera. Às vezes, Ele também pode nos dizer não. E quando nós pedimos, nós temos que estar pronto a ouvir uma dessas três respostas. O certo é, Ele não vai deixar de nos responder. Quisera sempre orar, Senhor. Quisera sempre orar. Tua voz solene ouvir. Quisera sempre orar. Meu Senhor, eu quisera Na próxima semana, se o Senhor nos permitir, estaremos estudando a lição número 6, o centurião de Cafarnaum. Que o Senhor nos abençoe, nos dê uma semana na sua presença e, mais uma vez, aqueles que puderem, durante a semana, estudem as lições diárias, para que possamos, no próximo domingo, compartilharmos a palavra do